Olá, boa noite. Para quem já está entrando aí, boa noite para todos. Quem for entrando vai dando um oizinho aí para mim saber que já está todo mundo conectado. Tá dando para me escutar bem? Dá um ok aí. Lídia, Letícia, Bruna já entrou aí também. O áudio tá bom? Tá dando para escutar direitinho? Dando para me ver certinho? Espero que a internet hoje colabore com a gente. Não fique travando como ontem, né? Então, assim, bem-vindo a todos. Para quem não me conhece, eu sou Denise, psicóloga. Eu já desenvolvo um trabalho há mais de 12 anos com pessoas com transtorno de ansiedade, tentando ajudar a diminuir o nível de ansiedade e a levar uma qualidade de vida um pouco melhor. A gente sabe que o medo, a ansiedade exagerada, ela afeta muito o dia a dia das pessoas e vai cada vez mais deixando a qualidade de vida ruim. A gente sabe que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 24 milhões de pessoas no Brasil sofrem de algum tipo de transtorno de ansiedade. Então, assim, é um índice muito grande. Então, é um tema que a gente tem que olhar com carinho e dar uma atenção especial para isso. Então, assim, ainda hoje é quarta-feira, a gente está continuando dando sequência à Semana da Ansiedade Equilibrada, onde a gente está conversando com diversos profissionais que de alguma maneira podem auxiliar no controle da ansiedade. Hoje a gente vai estar conversando com a nutricionista Bruna Vasconcelos, que ela vai falar um pouquinho como a nutrição pode auxiliar no controle da ansiedade. Então eu vou aqui chamar ela, enquanto eu vou chamando ela aqui, vocês vão colocando aí um oi. Vamos ver aqui, esperar ela. Olá, Bruna. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Seja bem-vinda à nossa Semana da Ansiedade Equilibrada. Vamos conversar um pouquinho, de que maneira a nutrição pode estar ajudando aí, auxiliando nessa diminuição, dos níveis de ansiedade. É verdade, tem muita coisa bacana. Obrigada, agradecer primeiro você ao convite e que eu achei bem interessante, Denise, a gente pensar que é importante a gente trabalhar com outros profissionais, né? Que um paciente nunca é só nosso, que na verdade ele precisa de um olhar multiprofissional e cada um vai estar fazendo a sua parte, cada um ajuda de uma forma e, né, todos juntos a gente tem uma melhora desse paciente. Então, seja na ansiedade, seja e às vezes em outras coisas que a gente vai falar bastante aqui. Sim, Então, em todos os transtornos emocionais, né? A equipe multidisciplinar contribui muito, né? não é verdade. E eu não gosto de trabalhar sozinha. Eu acho que a gente tem sempre muita coisa boa para estar dividindo e para estar auxiliando. Muitas vezes a gente não Nossa, consegue fazer tudo, tudo né? sozinho, É Isso, assim, verdade. assim, nos meus atendimentos eu percebo muito, assim, quando as pessoas chegam e elas relatam muito, assim, sinais, sintomas, principalmente, assim, de enjoo,
má digestão, às vezes estufamento na barriga. Isso é um sintoma muito comum da ansiedade. Isso. Né? Você percebe isso também assim nos seus atendimentos? Percebo sim, tem uma explicação bem fisiológica do que, por que que isso acontece, sabe? Então, normalmente, né, os transtornos de ansiedade, para quem às vezes não conhece dessa forma, não sabe, a gente tem alguns neurotransmissores que são tipo hormônios, substâncias que vão sendo liberadas de acordo com as situações que acontecem, né, das nossas vidas. E a gente pode ter uma liberação maior ou menor de uma delas. E às vezes essa liberação menor ou maior extrema vai fazendo com que a gente tenha uns sintomas diferentes. Vou dar um exemplo bem clássico que eu sempre falo. Uhum. A gente tem, durante a ansiedade, muito, ou assim, uma produção menor, muitas vezes, de serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar e do prazer. A serotonina também, ela vai estar envolvida, por exemplo, com sono. A dificuldade de pegar no sono vem muitas vezes de uma falta de serotonina, né? A Uhum. serotonina também está muitas vezes ligada à depressão, mas a ansiedade também a gente tem níveis menores, tanto que muitas vezes o tratamento é pautado em cima da serotonina. Mas a gente Uhum. também tem, muitas vezes, uma diminuição da produção de serotonina. A gente também tem uma diminuição na produção de dopamina e um aumento de cortisol e adrenalina. E se a gente for pensar no Uhum. cortisol, o cortisol é hormônio do estresse, que a gente normalmente pensa assim, e ele retroalimenta a adrenalina. Então, quando um está alto, o outro vai estar alto também. Sempre Uhum. os sintomas de adrenalina alta é o quê? Palpitação, então a gente sente às vezes uma Sim. taquicardia. A Uhum. gente tem uma fechamento de sensação de fechamento de glote. A gente tem gastroparesia. Então é o quê? Uma diminuição dos movimentos peristálticos. É como se o estômago estivesse parando de ter aquele movimento contínuo de empurrar o Uhum. alimento para baixo, assim, né, do estômago para baixo para o intestino. Então, muitas vezes a dificuldade de digestão, a azia, a náusea vem disso, porque a gente tem Isso. diminuição do movimento. E aí, quando a gente não Uhum. consegue movimentar muito esse alimento no estômago, a gente vai fazer com que esse alimento que já foi liberado, o ácido também e enzimas digestivas, esse alimento comece a fermentar no estômago. E aí, como ele não consegue descer, ele vai subir. E aí volta com um conteúdo Uhum. mais ácido. Então, esse refluxo, Denise, muitas vezes vem disso, Sim. dessa dificuldade de digestão, dessa movimentação diminuída do estômago. E aí, ela Uhum. também vai ter, como eu falo o seguinte, que o que acontece em cima vai interferir embaixo. Então, se a minha digestão está ruim, eu vou ter uma absorção ruim também, e muitas vezes eu posso ter duas coisas. Ou eu tenho um esvaziamento intestinal mais rápido, ou seja, diarreia, Sim, aqui tá? é E muito aquela comum diarreia, também. É bem comum, sim, né? tiro Acontecer, de né? pulso, né? Às vezes eu falo tiro para ficar mais fácil de entender, mas pulso muito grande de adrenalina, ele faz com que a gente precise descarregar rápido, ele abre esfíncter. Uhum. Então, normalmente eu Uhum. brinco assim, se cagou todo de medo? Adrenalina. Adrenalina, né? A gente escuta Adrenalina. muito. Só de pensar que eu preciso de sair, de ir numa festa ou numa entrevista, não saio do banheiro, já dá muita diarreia, né? E precisa E ser o olhado, né? precisa, porque intestino não gosta de cortisol alto e nem de adrenalina muito alta. Porque vai fazer esse aumento, normalmente, de movimento, tá? Na verdade, no intestino a gente Uhum. pode ter tanto aumento de movimento quanto uma diminuição também. Então, as pessoas às vezes podem Uhum. constipar quanto podem ter diarreia. Então, a gente tem que ficar de olho em qual paciente que é o nosso. Por quê? Sim. Normalmente, as pessoas que têm síndrome do intestino irritável, elas começaram com crise de ansiedade há anos atrás. Então, as pessoas muito ansiosas, pela descarga frequente de adrenalina e cortisol, elas vão desenvolver uma alteração intestinal, uma síndrome, não é doença, tá? É outra Uhum. etiologia, mas assim, acaba sendo bem desconfortante. E aí ela vai Sim. ter diminuição, por exemplo, de serotonina. E aí ela vai ficar mais depressiva, ela vai ficar mais ansiosa. Então são coisas, um vai Uhum. retroalimentando o outro, tá? Tudo Então funciona junto, né? Tudo é um todo, né? Não dá para pensar nem olhar separado essas coisas, né? é verdade.
E aí, como eu estava falando da serotonina também, só para falar um pouquinho mais dela, ela Uhum. produzida, a serotonina do nosso corpo, 90% dela é produzida pelas bactérias boas, que a gente chama de probiótica. E Uhum. isso a nível intestinal. A gente não traz essa serotonina para o sistema nervoso central. A gente comunica via nervo vago, e aí a gente tem uma barreira hematocefálica que não passa, mas a gente comunica para a gente produzir. Então, se eu tenho uma boa produção a nível intestinal, isso eu consigo medir no sangue, Denise. Então, assim, eu meço nos meus Sim. pacientes, porque eu sei se esse intestino está saudável. E, para quem não sabe, eu trabalho muito com o intestino. Eu estudo muito hoje o intestino. O que que o intestino produz, como é que são as comunicações. E eu vou te falar que muitas doenças, muitos problemas vêm do intestino. Quanto mais a gente consegue trabalhar ele, sabe, deixar ele saudável, com bactéria boa, a gente vai Uhum. ter menos doenças relacionadas a isso, menos alterações, Uhum. sabe, de saúde, né? Mas voltando a serotonina, então, que a gente produz no intestino, ela vai fazer um estímulo para a gente produzir no sistema nervoso central. A Uhum. serotonina, ela sempre vai ser usada, utilizada, e ela vai ser depois direcionada, vai virar outra substância. E uma delas é a melatonina, que muita gente já deve ter ouvido falar. Uhum. A É. melatonina, ela é o hormônio que faz a gente dormir, mas não só isso. Ela tem um papel assim maravilhoso no nosso intestino, de manutenção de qualidade. Por exemplo, o útero. Sabia que o útero precisa de muita melatonina? Então, às vezes, uma pessoa não consegue engravidar também, porque ela pode ter uma produção baixa de melatonina. E aí eu preciso saber desse intestino como é que ele está. Então, Uhum. a melatonina, ela é uma substância no sistema nervoso central que induz a gente ao sono. Uma pessoa que tem dificuldade de pegar no sono é falta de serotonina, que para transformar em melatonina. Também pode ser que essa pessoa não ela esteja com a adrenalina tão alta e com o cortisol tão alto de noite que eu não consigo produzir melatonina através da serotonina. Então eu tenho dois processos que isso pode estar acontecendo. Então uma pessoa muito estressada à noite, tipo, à noite ela tá super ativa, ela não consegue Uhum. dormir porque ela tá não consegue produzir melatonina, sabe? Não por falta de substrato, mas ela tá impedindo a via por causa do cortisol e adrenalina Do... alta. Aí a Uhum. gente tem que fazer várias manobras para tentar fazer com que ela diminua um pouco essa produção de Uhum. adrenalina e melatonina à noite, né? E Sim, aí e essa entre no insônia, equilíbrio melhor, né? E vá isso, equilibrando, isso. né? De Só maneira que que ajude isso, e a gente tem a várias, ter menos né? sintomas, né? Isso. E assim, essa dificuldade de entrada no sono, mas a gente também pode ter uma dificuldade de manutenção do sono. Uma pessoa que acorda muito à noite é normalmente uma pessoa que tem menos um outro neurotransmissor chamado GABA, que é o que faz a gente focar, que na ansiedade também a gente tem Uhum. menos, né? Então, o GABA vai fazer a gente focar. Então, focar, eu falo que é na vida, né? Focar para fazer um trabalho, focar para poder desenvolver também, conseguir levar uma dieta. Então, assim, a falta de foco normalmente é falta de GABA. E aí tem algumas coisas que a gente pode Uhum. fazer para aumentar que eu vou falar. Mas o sono interrompido é muita falta de GABA. Aí eu tenho associado muito mais à ansiedade. E às vezes esses sintomas aparecem, mas a ansiedade já estava lá atrás, né? Já começou há muito tempo e às vezes a pessoa não tem essa percepção. E só Verdade. quando aparece fisicamente que ela se dá conta, né? Uhum. É muito importante a gente ter esse olhar, poder observar o nosso corpo, né? Entrar em Sim, sim. contato com o nosso corpo, porque ele fala muito com a gente, Fala né? muito. Só Uma coisa. que na correria do dia a dia, às vezes as pessoas não escutam, né? Verdade, verdade. Uma coisa que eu vejo muito também, Denise, que como eu solicito muitos exames de sangue, né, junto com o médico que trabalha comigo, eu tenho observado, porque esses hormônios tipo cortisol, adrenalina, esses neurotransmissores, eles têm um Uhum. efeito direto nos hormônios sexuais. Então, quando a gente fala assim que uma pessoa estressada, ansiosa, não tem libido, não quer namorar, é normal, não é que essa pessoa esteja pensando em outra pessoa, nada disso. É porque, e eu vejo isso no exame de sangue, então assim, dá pra gente comprovar Sim. isso. A testosterona vai no chão.
sabe? E aí ela fica com, ela deixa de produzir, é como se acumulasse os anteriores, todos dela acumulam. Eu vejo isso muito fácil. E assim, ou então o cortisol muito alto, a adrenalina muito alta, acaba com o libido. Então é normal uma pessoa não querer namorar, tá? Então isso Uhum. também eu acho que é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas falam assim, nossa senhora, o que está acontecendo? Eu não tenho vontade nenhuma mais, né, de namorar, o que que Uhum. tá... É, Sim, e quando não está usando medicação, porque a gente sabe que a medicação, ela ainda também piora mais esses altera sintomas. muito, né? É verdade. Uhum. Então, se a gente É, quer... e às vezes são consequências que vão acontecendo, né? Às vezes tem um conflito no casamento, às vezes é por uma ansiedade elevada que gerou um hormônio aí descontrolado, e se bem cuidado, tudo se equilibra, né? Com Reequilibra. certeza. E eu acho interessante a gente falar também que uma outra coisa que as pessoas às vezes não têm noção, mas que podem atrapalhar, não sei se você já percebeu ou se você já conseguiu fazer essa correlação, depois você pode fazer. Normalmente as mulheres que usam anticoncepcional, que diminuem os hormônios sexuais, elas são muito mais ansiosas e depressivas. Por quê? Porque quando eu uso anticoncepcional, eu acabo diminuindo alguns hormônios, principalmente a testosterona, e a testosterona baixa, ela é depressiva. Entendeu? Então, assim, também o anticoncepcional vai diminuir a absorção de vitaminas e minerais, então vai diminuir a produção de meus neurotransmissores. Então, o anticoncepcional ele tem muito mais efeitos negativos do que a gente imagina. Então, quando eu vejo que a pessoa tem mais coisas, eu converso. Você já pensou em usar um outro método contraceptivo? Quem sabe um DIU? Vamos conversar com o ginecologista, porque pode ser uma opção bem interessante. Eu vejo que quando eu trabalho com alterações intestinais, com doenças intestinais, eu vejo muito isso. Então, por isso que eu faço essa relação, sabe? Porque faz muita diferença, muita, muita. Aí reforça o que você falou, tratamento multidisciplinar, né? Não dá de maneira nenhuma para trabalhar sozinho, né? É verdade. A gente saber até que ponto é emocional, até que ponto eu preciso de estar encaminhando para o nutricionista, para o ginecologista ou para o endocrinologista, né? É muito importante o profissional também ter esse olhar, né? Não Isso que ficar eu ia achando falar. que tudo é emocional. A gente precisa de cercar por todos os lados para dar uma qualidade de vida melhor, né? Não, é verdade. Eu acho que o profissional que entenda, que tem essa sensibilidade, ou então que tem esse conhecimento também é importante. Porque, é, por incrível que pareça, a gente, né, que não é médico, a gente às vezes não tem tanto um padrão assim, você é especializado em uma coisa. Então as pessoas às vezes vêm achando que qualquer nutricionista vai saber tudo. Não é assim, às vezes uma, Não é assim. a mesma coisa que um psicólogo, tipo, um psicólogo ele vai trabalhar todas, não, cada um às vezes tem uma linha, cada um tem uma especialização, então às vezes não é todo nutricionista que vai saber trabalhar neurotransmissor, assim, vai entender todo esse processo, sabe? Então, é igual você falou, é realmente a gente conseguir indicar para alguém que pense da Deu. mesma forma ou que tenha um conhecimento, mas faz uma diferença muito grande. Uhum. Porque eu sempre falo, eu acho uma fala assim que a gente tem que ter algumas coisas de impacto, né? Eu falo às vezes com meus pacientes, a gente tem que pensar, eu sempre falo para eles, ó, você não é só o que você entra e o que sai. Às vezes eu demoro mais na minha consulta, por quê? Porque eu preciso entender um pouco o que está acontecendo com a pessoa para eu ver quais são as alterações maiores e poder indicá-la, né, para as coisas Uhum. certas. Então, assim, eu falei, eu não posso calcular só o que entra porque o que entra, o que sai, não é só você. Você não é só isso. Você é religião, você Uhum. é família, você é satisfação pessoal, você é o seu trabalho, é a forma que você lida com as pessoas lidam com você, o que você se permite. Então, eu Uhum. tenho que entender você, sabe, num todo, cada um na sua área, eu não sou psicóloga, mas eu tenho que ter Uhum. essa percepção, Sim. sabe? E pensar que a pessoa não é Eu uma não coisa. sei, o pessoal aí diz, tá dando uma travadinha na sua fala, o Bruna. Eu Na não sei minha, se tá para não sei se tá para todo mundo.
se tá travando aí, se alguém puder falar pra gente. Tá, eu vou colocar então no Wi-Fi. No Wi-Fi não, vou colocar nos meus dados porque eu tô no Uhum. Wi-Fi. E às vezes pode ser que entre só. Aham. Aí quem puder dar um oizinho aí, falar se é só para mim ou se todo mundo se tá Eu vou, travando um pouquinho a fala da Bruna aí. tá, porque qualquer coisa a Tá bom. gente. É, Não, tá ótimo. Falaram ali que tá tá. normal, tá ouvindo bem, então tá Uhum. ótimo. Então É, tá bom. não tá. Essa questão da escuta, né, é muito importante, né? A gente acolher e escutar para poder orientar melhor, né, os nossos pacientes, né? Eu acho que é fundamental. E você falou uma outra coisa que eu acho muito importante, né? O médico é muito especialista, né? Se eu estou com pressão alta, eu vou no cardiologista. Se eu estou com quebrei o braço, eu vou no ortopedista. E nas outras especialidades ainda não acontece dessa maneira, né? Assim, eu acho que está começando uma mudança, né? Assim, Verdade. eu venho trabalhando muito no foco da ansiedade. Eu acho que quanto mais a gente se especializa, a gente vai tendo um olhar bem mais ampliado, né? Sobre aquele tema, né? E pode ajudar de melhor maneira nossos pacientes, né? Não, eu concordo super com você, que a gente tem que entender o máximo deles, né? E ver se é o nosso papel. Eu acho que o que você sabe trabalhar, né? E eu acho que isso está ficando bem Uhum, legal, porque as pessoas têm se especializado e têm tido também esse feedback. Eu acho que uma coisa que bom pra gente de morar em cidade pequena, né, Denise? Porque a gente tem muita uhum. indicação. Então, assim, indicação Sim. não às vezes de outro profissional, mas indicação de paciente, que eu acho que é o que mais vale. Eu falo que às vezes um É. médico me indica, mas a pessoa só vem se ela conhece alguém que veio também, sabe? Aí ela acaba Uhum. vindo É, é mais por uma o, indicação de conhecido. o famoso boca a boca funciona muito é, no interior, né, É Bruno? verdade. É, Não, isso é. assim, você falou muito assim dos hormônios, né, dessa interferência que tem. Mas assim, as pessoas também relatam muito, estou muito ansiosa, ai, me dá um desespero de comer. Eu abro a geladeira, quero devorar tudo, e às vezes muito na parte da noite, né? Muitas ansiosas falam, mas por que à noite eu sinto tanta fome? Que Uhum. relação que existe aí com isso? Ou também ao contrário, né? Assim, já peguei também pessoas que se queixaram de perder totalmente o apetite. Eu acho que são os dois extremos, né? Isso. Ou eu como muito, ou eu não consigo comer nada. Né, realmente a gente pode ter os dois fatos. A pessoa que às vezes não tem tanto apetite é porque ela passa a ter uma digestão muito ruim. Ela pode ser muito sensível à adrenalina na parte da gastroparesia. E aí ela costuma ter Uhum, uma gastroparesia muito grande, ou seja, não vai sair do estômago para o intestino. Então aquele alimento fica uhum, muito mais tempo. Então é como se ela estivesse constantemente com a glote fechada assim, aquela sensação de não uhum, descer nada. E aí é muito mais por esse reflexo dela não conseguir comer, uhum, porque o alimento ainda está no estômago. E uma das formas da gente ter saciedade é por volume, né? Por o estômago estar cheio, uhum, estar preenchido. A gente tem outras uhum, fontes, outros hormônios que a gente libera, outras coisas assim também, que mediam fome e vontade de comer. Quando a gente tem, que a maior parte dos pacientes, pelo menos os meus, né? Que comem às vezes a mais e tem preferências tipo por doce, ou que a pessoa que não gosta de tanto doce, ela vai muito para um carboidrato, pode ser salgado, mas é carboidrato. Por quê? uhum, O carboidrato ele faz um estímulo de dois neurotransmissores bem importantes, que eu tenho a serotonina. Normalmente, quando a gente come carboidrato, a gente passa mais serotonina para a fenda sináptica, que a gente vai produzindo e aí você tem uma passagem maior. Então, por isso que o uhum, carboidrato, sendo doce ou salgado, dá uma sensação boa para gente. E a gente tem ao mesmo tempo também a dopamina.
que a dopamina dá a sensação Uhum. de reconforto, de conforto, de recompensa. Então, a dopamina também, a gente acaba aumentando a produção dela quando a gente come carboidrato. Então, é sempre um sinal de recompensa. Mas por que que isso de noite? Porque de noite é quando a gente tem Uhum. a queda desses neurotransmissores. Eles começam a baixar por volta de 5, 17 horas, né? 5 horas da tarde, Uhum. 6. E a gente também já tem aquela coisa assim, pô, trabalhei o dia inteiro, já fiz isso, é final do dia, tô cansado, vou me Uhum. recompensar. Então tem isso É. também. Quem às vezes Uhum. tem adrenalina e cortisol muito alto, para quem, assim, uma coisa importante é que o carboidrato ele ajuda a baixar o cortisol. Então, às vezes é uma forma também do seu corpo te pedir para baixar o cortisol é comendo carboidrato. Por isso Entendi. que a gente tem que avaliar, por exemplo, uma dieta de jejum intermitente ou uma cetogênica. Será que o jejum intermitente vai ser interessante para uma pessoa que está com cortisol muito alto, ou adrenalina muito alta? Porque o jejum intermitente, ele faz isso. Você ficar mais de 4 horas sem comer, você tem uma liberação maior deles. E aí, às vezes, a pessoa já está com uma liberação muito grande. E sempre Uhum. uma liberação muito grande de adrenalina e cortisol, eles podem gerar resistência à insulina periférica. Então, assim, o corpo, para poder manter a glicose alta para os órgãos que não produzem glicose, que é o sistema nervoso central, vistas e rins, a gente tem que liberar muito cortisol e adrenalina. Aí, isso constantemente, a gente gera uma resistência à insulina. Aí você engorda. Aí são aquelas pessoas que falam Uhum. assim, não sei por que eu tô engordando. Aí chega no médico, Uhum. daqui a pouquinho ele fala, você tá pré-diabética. A pessoa, como? Não como tanta coisa assim. Ou então o que eu como não é tão grande, Sim. sabe? Aí tem Uhum. toda essa parte metabólica. Então, é Uhum. importante, assim, a gente ver para que tipo de dieta é aquela pessoa tá bem. E uma coisa importante Uhum. também, Denise, eu atendo pessoas que eu prescrevo também essa dieta cetogênica, que é aquela que a gente quase não come carboidrato. Só Uhum. que tem um emagrecimento mais rápido, você forma corpo cetônico, ok. Só que eu diminuo minha produção inicialmente de neurotransmissor. Então, assim, já tiveram duas pacientes minhas que queriam fazer, só que eu já vi que elas eram depressivas, eu já vi que elas eram ansiosas. Aí eu falei, olha, não é Uhum. esse tipo de dieta, não é para você, mas se você quiser, Uhum. eu te passo. Porque eu falei assim, Uhum. aquela coisa de mãe, de tipo, vamos fazer, você vai ver que não vai dar certo, para Que depois dá. eu te falar, não te falei, Sim, né? sim, é muito Aí singular, né? Tem que ver o que é melhor para aquele momento, né? Então, essas minhas É? pacientes, uma não conseguiu Uhum. fazer no primeiro dia, pro segundo, ela já estava entrando em desespero, ela chorou e tudo. Eu falei, não é para você essa dieta. Então, assim, não adianta Uhum. querer fazer uma coisa que todo mundo fala que é bom. Você é único e a gente tem que analisar você, tem que ver a parte bioquímica também, porque uma pessoa, por exemplo, com triglicerídeo muito baixo não consegue fazer uma low carb. E as pessoas querem fazer low Uhum. carb. Eu falo, olha, calma, cada É, um é porque de um tem muita jeito, né? moda também, né? Né, muita moda, né? Cada hora é uma dieta da moda. E o que Dieta da serve para moda. um não serve para outro, né? Verdade, isso é verdade. A gente tem que ver o que, que é o melhor pra gente, né? Então, assim, igual a Uhum. gente está falando das reações, alguns perdem fome, outros aumentam fome, porque cada um é cada um. E a gente tem que se Uhum. respeitar. Então, assim, a dieta tem que ser individualizada, a gente tem que avaliar a pessoa no total. E muitas vezes a gente vai trabalhar, né, em parcerias e a gente troca profissionalmente algumas informações que são importantes. Porque senão a Sim. pessoa vai ter que começar a fazer e depois vai estar tendo um resultado às vezes não tão bom. Tem alguém me perguntando se uma pessoa que tem glicose baixa é diabética. Na verdade, ela não é diabética, mas ela pode ser uma pessoa, uma candidata forte a diabetes. Ah, Por quê? uhum. A gente tem a insulina, que é o hormônio que coloca glicose para dentro da célula, de uma forma assim mais simples, tá? Uhum. Se a gente libera muita insulina, a gente vai fazer com que esse açúcar no sangue baixe muito. Então, quando a gente faz alguns exames que a glicose está muito baixa, não significa que está tudo bem. Pode ser que você esteja liberando muita insulina. Aí, muita insulina vai guardar muita gordura, e depois de tanto essa insulina tá alta, ela gera uma resistência. E aí, essa resistência era antigamente conhecida como pré-diabetes.
E aí a Uhum. pessoa vai levando isso às vezes 10, 15 anos, depois que aparece o diabetes. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer a longo prazo. Normalmente, eu falo o seguinte, a glicose não significa muita coisa para mim no exame de sangue. Ela é a pontinha do iceberg. Eu preciso ter Uhum. hemoglobina glicada, eu preciso ter insulina. E uma coisa que mais funciona para mim é a história do paciente, é o sintoma. Então, assim, a Sim. clínica é soberana. Então, às vezes, o exame vai trazer para mim algumas informações, mas eu tenho que saber o que que meu paciente está sentindo. O que ele fala é muito importante para a gente dar um direcionamento, né? Com E certeza. assim, Por isso que é meus legal a gente pacientes falar sempre também, esperam. né, o Bruno, assim, Sempre que atrás, sempre atrás. a gente tá aqui assim dando algumas orientações, mas que o Uhum. fundamental é que a pessoa procure um profissional para entender realmente o que, que é melhor para ele, né? Sim, sim. Até quando eu for falar, por exemplo, como que a gente pode tratar nutricionalmente, né? A gente, ou já vou falar de uma vez, que eu sou Isso, dessas. é. Pô, vamos falar de uma vez, nada de ficar guardando. A gente pode tratar ansiedade de algumas formas, assim. Eu penso em alimentos, em nutrientes, né? Que esses nutrientes, eles vão fazendo, vão sendo substratos para produzir neurotransmissor. Eu tenho que trabalhar esse intestino também. Eu posso trabalhar com fitoterápico, que são plantinhas, Uhum, normalmente, eu posso trabalhar com uhum, chás. Então, assim, pensando numa coisa básica, eu preciso primeiro trabalhar esse meu intestino. Porque se eu não tiver bactéria boa, se eu não tiver fibra, as fibras, elas vão manter esse intestino mais saudável, vão produzir substâncias boas também, e aí eu consigo manter bactéria boa ali, que são as probióticas, né? uhum, Eu tenho que ter, então, um intestino bom, com probióticos, com fibras. Onde que eu consigo isso? Probiótico a gente pode suplementar, mas você pode ter em alimentos fermentados. E aí, alimentos fermentados não é só o Yakult, o famoso. A gente tem uhum, também iogurtes que tem. E qualquer substância fermentada, tipo um chucrute, um repolho fermentado. A gente tem um kombucha também. Isso eu também vou ter probiótico. Então, isso é super interessante pra gente, tá? Pro intestino. Eu preciso de fibra. Fibra eu vou pensar sempre em alimentos mais naturais, que não são cozidos. Eu tenho uhum. usado um suco que é maravilhoso. Isso, Renato, o kefir é maravilhoso. Kefir de leite e de água. Kombucha também é bem legal. Mas eu tenho usado um suco verde que eu tenho feito que tem a batata Yacon, que muitas vezes, né, a gente já falou ela sendo importante como para controlar o diabetes, é porque ela tem muita fibra. Então, ela Uhum. é riquíssima em fibra e tem no mercado local aqui, a gente consegue comprar. Eu bato ela com couve, tenho colocado psyllium, coloco chia, coloco limão e coloco gengibre. Aí eu bato tudo Uhum. isso e coloco sempre de manhã. Tem uma quantidade assim absurda de fibra, né? A gente acaba usando em torno de 15 gramas de fibra. E eu sempre convenço as minhas pacientes falando o seguinte, Denise. Ó, eu vou prescrever esse suco para você, porque eu tô te dando uns 14, 15 gramas de fibra. Se eu fosse manipular, era R$ 70 5 gramas. Então vamos fazer o suco. Isso, Só que eu eu tenho. vou dar uma dica aí. O pessoal pega papel e caneta para já ir anotando essas dicas que a Bruna tá dando aí pra gente. Pois é, o nosso suco verde. E sabe uma coisa que é legal? Quando a gente fala assim em alimentos também, o gengibre. Lembra da gastroparesia, da adrenalina? O gengibre ele Uhum. mantém a peristalse, ele faz o movimento continuar. Então, muitas vezes eu uso gengibre para ajudar esse movimento do estômago, para a gente não ter azia, refluxo. Então, a gente pode usar o gengibre na forma dele em pó na água, a gente pode fazer um chá de gengibre mas não usar muito quente, porque alimento muito quente retarda o esvaziamento gástrico, a gente vai ficar mais tempo retido com aquele alimento no estômago. A gente pode fazer Uhum. tintura, tá? Eu gosto muito de tintura, e aí eu gosto de colocar o gengibre que faz o movimento. E para quem às vezes tem dificuldade de digestão, o alecrim também é super bom. E aí normalmente eu faço os dois. Eu faço tintura, quer ver, a minha tá aqui, ó.
nesse estilo assim. Que aí já tá prontinho. Essas aqui são diferentes, uma é para muco e outra, mas são coisas diferentes. Mas já fica pronto. Então a gente encomenda em loja de manipulação. Gosto muito. Isso aqui para digestão. Mas a gente pode fazer também o chá, só que eu acho isso prático. Mas o chá também é muito bom, tá? Para essa parte digestiva. Pensando em vitaminas e minerais, para melhorar a parte de formação de neurotransmissor, eu preciso de magnésio. Magnésio eu tenho normalmente em alimentos verdes. Aonde que tem alimento verde? No meu suco verde. Então, meu suco verde também vai ajudar a gente a produzir neurotransmissor. Né? Então, eu gosto muito assim, que outros assim, alimentos assim, para pessoa que está meio aqui perdida? O que eu tenho que comer? Isso, que então. seja verde para... Isso. Por exemplo, a couve vai ter magnésio, mas eu também tenho algumas sementes. As sementes também, eu preciso de triptofano para produzir serotonina. O triptofano é um aminoácido que eu vou ter em várias sementes, mas eu também tenho em feijões, eu também tenho em banana. Eu preciso da vitamina B6, que eu também tenho em feijão, em banana. Então, a comida de verdade, um prato de arroz, feijão, carne, uma banana, que é coisa trivial e que todo mundo pode. Todo mundo gosta. Gosta, pode. Isso é uma coisa que a gente pode estar consumindo para produzir neurotransmissor. Tá? Algumas vitaminas do complexo B eu também preciso para neurotransmissor. Complexo B, eu vou ter em produtos variados, mas eu tenho muito em semente, eu tenho em carne. Tá? Semente, quando eu falo, eu posso estar usando semente de girassol, semente de abóbora. Semente de abóbora é riquíssima em magnésio e a gente pode comprar isso a granel. Alguns podem fazer em casa, né? Quem quiser pode fazer. Então, assim, é baixo custo, acessível. Arroz integral tem muita B3, alface tem B3. Então, assim, os verdes costumam ter, os grãos também, né? Então, a gente pode estar pensando, assim, nessa comidinha de verdade. O trivial vai ter bastante. O triptofano, então, o magnésio. Uma coisa importantíssima para a gente pensar em ansiedade, a gente pensar em sistema nervoso central, funcionamento e até cognição, é pensar no ovo. Porque o ovo, ele vai ter colina, ele vai ter algumas vitaminas do complexo B, tá? Ele vai ter um pouquinho de magnésio, mas tem um pouquinho. Então, assim, o ovo é um alimento muito rico. Então, a gente pode estar colocando sempre. Ele vai ter os aminoácidos. Então, a gente pensar em ter um ovo todo dia é uma coisa que eu peço, sabe, sempre para meus pacientes também. Nutrientes, eu acho que, assim, eu já falei alguns. E lembra que o carboidrato, ele pode, não é que ele te produza mais. Ele faz passar mais os neurotransmissores para o lugar que ele vai fazer efeito. Mas a produção maior depende de vitaminas, minerais e de aminoácidos, tá? Magnésio, complexo B, e essas vitaminas, ou nos alimentos, ou nessas lojas de produtos naturais, a gente encontra também com facilidade. Sim, algumas sim. Só que a gente tem que saber dosagem, se é melhor formulativa. Aí, quando é suplementação, eu prefiro a gente fazer no consultório, né? Quando é alimento, porque o alimento nunca vai ter uma coisa só, ele vai ter várias, principalmente fibra para o intestino também. A gente consegue todo mundo usar um pouquinho. Bruna, eu estou fermentando muito com feijão. O que eu faço? A gente tira o feijão, porque às vezes é uma pessoa muito ansiosa, que está liberando muita adrenalina, e às vezes tem esses alimentos que fermentam mais. Quando acontece isso, Denise, normalmente eu tiro esses alimentos por um tempo. Porque, por exemplo, na síndrome do intestino irritável, tem os alimentos que a gente fala que é rico em FODMAPs. FODMAPs são os tipos de fibra, tá? Porque, na verdade, são carboidratos que a gente não consegue digerir. A gente vai fermentar eles. E o xilitol, às vezes, está nesse. Então, para a pessoa que é muito ansiosa, cuidado com o xilitol. Porque o xilitol, ele está sempre xilitol e eritritol. E aí você come, você está fermentando. Gente, fermentar é gases, é pum. Aí você fala assim, gente, eu não sei por que eu tô fermentando tanto, tô com umas dores. Às vezes pode ser por causa do adoçante. Então, cuidado, tá? Avalie caso a caso e vê, às vezes, se a fermentação vem dele. Principalmente se você é mais ansiosa. Vou chegar no chá, calma aí. No chá, calma aí, vamos chegar lá. Muito ansiosa aí, escutando, né? Não, eu vi ali a Lídia falando no chás. Eu falei, calma que eu vou chegar. Eu só tava falando dos nutrientes e agora eu vou chegar no chás.
Os chás, Uhum. para mim, são as formas assim que a gente pode usar, são as mais fáceis, né? Acessíveis a todos, que Uhum. vocês podem ter em casa, então comprar a baixo custo. A melissa é o mais ansiolítico de todos. A melissa é o que ela vai te diminuir a ansiedade e sem te deixar sonolenta. Então, a melissa a gente pode usar de Uhum. manhã, muitas vezes. Ó, outra dica, anota aí. Sabe o suco verde? Ao invés de colocar água para bater ele, eu bato com chá de melissa. Com chá de Então, a gente melissa. pode Uhum. deixar de um dia para o outro. Então, eu acabo trabalhando nesse meu suco verde também a ansiedade através de chá de melissa. Uhum. Então, lembra do GABA, daquele neurotransmissor que a gente falou? O chá de melissa aumenta o número de receptor. Então, ele aumenta a Uhum. função do GABA que a pessoa já tem. Então, ele é maravilhoso por causa Uhum. disso. Mas a E gente também tem outro. a Pode melissa é falar. fácil de encontrar? É, Aqui, assim, pra olha, gente, nessa região, é fácil. muito, muito. Outro dia, eu comprei Uhum. nessas lojas de produtos naturais, foi Naturais. 4,50 ou 5,50, 50 gramas, Uhum. gente. 50 gramas no É. saco é mais ou menos isso. É muita quantidade. É Uhum. muito. Porque a gente usa normalmente uma colher de sopa para cada 200 ml. Já é sopa mais cheinha, é uma Uhum. quantidade muito boa. E uma coisa importante, chá, como é folha, tá? Flor e folha, a gente tem que fazer infusão. Você tem que ferver a água, desligou, coloca a folhinha, a florzinha ali e deixa abafado durante uns 8 minutos. Depois você pode coar e tira, né, coa e vai bebendo. Pode melhor esperar um pouquinho para não ficar mais morninho. Quando a gente Uhum. faz alguma coisa assim de parte dura, por exemplo, o mulungu. O mulungu, ele parece que é um caule, realmente é como se fosse umas raspinhas de caule. Ele é mais duro, a gente tem que fazer cocção. Então, o ideal é a gente ferver ele um pouquinho, 5 minutos. Abriu a fervura, a gente joga o mulungu ali, deixa 5 minutos. Deixa abafadinho, depois coa e pode esperar esfriar um pouquinho para beber. Então, o mulungu também ele é bem importante, só que ele vai acabar dando um pouquinho mais de sono, tá? Ele induz um pouquinho mais a gente ao sono, ele Uhum. favorece a formação de melatonina. Então, eu Sim, acabo é. usando ele bem à noite. A Uhum. gente Para quem também, já tem a insônia, né? Já tem dificuldade maravilhoso. de dormir, já ajuda bastante. Já, ela é maravilhosa. A camomila, que é o famoso, né? Assim, todo mundo já Uhum. conhece, gosta É o chá, bastante. é o chazinho da vovó, né? Que indica Oh, sempre. é verdade. A camomila também é uma opção bem legal para a gente usar, porque ela vai induzir ao sono, mas ela ajuda também na ansiedade, tá? A camomila a Uhum. gente pode fazer à noite, ela diminui a fermentação. Para quem tem muitos gases, para quem está sempre se sentindo muito incomodada, tendo muita dificuldade de diminuir essa fermentação, aí a gente pode usar a camomila, só que ela pode prender intestino. Então a gente tem que pensar nessas duas coisas. Então, para quem tem diarreia, a camomila é maravilhosa também. Vai ajudar a diminuir a adrenalina, vai diminuir também a fermentação. E vai te induzir ao sono. Então, maravilhoso, né? É, eu normalmente coloco à noite melissa, camomila, mulungu e passiflora. A passiflora também é muito Uhum. conhecida. Sim, E sim. a É muito passiflora, antiga, né? é, Tinha, eu me lembro, já faz tempo, né? Quando eu era criança, de tomar, né? Toma um pouquinho de passiflora. Nem sei se ainda vende isso em farmácia. vende, que é a Vende, passiflora né? incarnata. É a passiflora incarnata. Uhum. É a florzinha do maracujá, né? Então, por isso que a gente. E hoje em dia a gente tem vários produtos assim comerciais, tem uns 4 ou 5 que são passiflora. Uhum. Então, esse efeito calmante também da passiflora, ele é muito utilizado e tem um efeito muito bom Uhum. mesmo. Muitas vezes a gente pode fazer tintura também. As tinturas são bem interessantes, porque é fácil. Uhum. Você leva e põe na aguinha, enfim, mas você pode fazer o chá também. E a Uhum. passiflora ela também já tem um efeito mais de sono. Então, normalmente eu coloco ela à noite, mas dependendo se a pessoa for muito agitada, vale a pena a gente colocar ao longo do dia também, tá? Uhum. Cava-cava também acaba sendo ansiolítico, mas a gente acaba não tendo tanto aqui pela nossa região. Erva cidreira também acaba sendo um pouco calmante. Então, muitas Uhum. vezes o que eu falo, Denise, é para a gente ir rodiziando os chás. Você não ficar com um só, porque cada um vai ter um efeito.
não são todos com o mesmo mecanismo, né? Às vezes eles vão trabalhar em coisas diferentes. Então, se a gente puder rodiziar, você não deixa o seu sistema nervoso Uhum. central viciado naquilo. Viciado. Uhum. Isso. E além disso, a gente também tem alguns fitoterápicos. Os fitoterápicos são plantinhas, que eu brinco sempre assim, né? São plantinhas, que Uhum. têm um efeito maravilhoso. E aí a gente tem muitos que a gente chama de adaptógenos, que eles vão trabalhar em cortisol e vão ter esse reflexo em adrenalina e nos hormônios sexuais também. Para mim, eles são a primeira fonte de escolha, assim, ou deveriam ser, quando a gente pensa em alguma alteração. Mas, assim, se a pessoa já está muito ansiosa, não tem jeito, é medicação. E aí, por isso que a gente tem que Sim. trabalhar com uma equipe multidisciplinar. A gente tem que saber até onde a gente pode Uhum. ir. Então, assim, às vezes eu vejo um paciente que ele já passou de um momento, eu falo, olha, você vai ter que ir para o médico, eu ainda brinco assim, eu preciso que você sossegue o leão. Depois que você sossegue o Uhum. leão, É. eu consigo fazer com a fitoterapia um resultado melhor. Então, assim, a Uhum. gente vai analisar, né? Por isso que é importante a gente trabalhar em conjunto com o médico e, assim, com o Uhum. psicólogo e tudo, porque às vezes ele já passou de um momento que a gente não consegue mais fito. E aí eu Uhum. já tive, eu fui, passei, assim, alguns pacientes, eu falo, olha, o máximo que eu pude fazer por você, eu já consegui com fito, mas eu preciso que você procure um psiquiatra ou um neuro, né? Uhum. Principalmente psiquiatra. E Sim, normalmente sim, essa pessoa já está na terapia. Então, a sim. gente tem que entender até onde o nosso trabalho vai e até onde que a gente consegue esse resultado, né? Resultado, sim. É. Porque assim, a gente ainda vê muito preconceito também, né? De procurar psicólogo e psiquiatra, né? Uhum. Então, às vezes, iniciando por um caminho, às vezes, da nutrição, fazendo esse trabalho, às vezes você consegue fazer um encaminhamento para uma terapia, ou quando você vê que não está dando aí, já chegou no limite, para um psiquiatra, né? Então, Sim, quando eu vejo que a pessoa não responde mais aos fitos, eu falo, olha, o ideal é que a gente realmente procure um médico, porque uhum, a sua evolução, né, ou foi maior, ou então você já estava num nível que eu não consegui te trazer de volta. Porque o fito tem uhum, efeito, tem pra caramba, tem muito efeito positivo. Só que uhum, ele vai chegar até um certo ponto, e às vezes a gente precisa de uma medicação maior. Aí depois a gente faz o desmame, eu normalmente combino uhum, assim, né? uhum. Depois vai diminuindo, né? Com certeza. E você trabalha também com a nutrição e fitoterapia. Os Trabalho com fitoterápicos. fitoterapia. Aham, trabalho com. Eu Uhum. prescrevo também. Eu ia falar o nome, mas eu acho meio arriscado. Assim. Depois, quem precisar alguma coisa, fala aí. Pode perguntar Isso, que aí eu falo. manda, É isso, manda manda um inbox que a gente direct conversa melhor. aí. Isso. Isso. Assim, a gente tem. Passou rápido. Temos 15 minutinhos aí. Se alguém quiser fazer assim, alguma pergunta Ah, a mais gente não falou de uma específica, coisa. Eu tinha enquanto, acabado. enquanto você vai falando, se alguém quiser Isso. deixar alguma Tá, perguntinha, né, que dê tá. para É, responder. a gente tinha conversado antes sobre uma coisa que eu não falei, que é a questão do café. O, Isso. o, né, o café ou a cafeína que é tão amado por todos. Eu, Uhum. particularmente, sou uma amante de café, porque eu acho também que o café ele Uhum. tem ácido cafeico, clorogênico, tem várias substâncias boas. Porém, a cafeína, ela tem um disparo, ela faz um estímulo de adrenalina. Então, quem tem já um pulso muito grande de adrenalina, não é tão interessante a gente usar o café. E às vezes o café também Uhum. ele pode atrapalhar um pouquinho na parte gástrica, porque a adrenalina ela diminui o muco de proteção que a gente tem, chamado mucina. E a gente começa a sentir um Uhum. pouco mais de dor. E aí, normalmente, eu refaço essa mucina, que é proteção, tanto no estômago quanto no intestino, com a minha couve. Então, o suco de couve ele serve aí também. É Mas eu importante. posso refazer. É É. importante, viu? É. Mas aí, então, assim, o café ele faz estímulo de sistema nervoso central. Por isso que a Márcia, aí ela não dorme, porque ela acaba mantendo a adrenalina mais alta e a adrenalina e o cortisol alto não deixam a melatonina ser produzida. E a melatonina a gente só produz no escuro total. Por isso que a gente fala para apagar todas as luzes, colocar fitinha, às vezes no que tiver de stand-by, porque entrou muita luz, você não vai dormir direito.
e você não vai liberar melatonina. E a melatonina, ela vai fazer a indução do sono e o GABA, que vai fazer também a manutenção do sono. E durante o sono, a gente tem as fases, sono REM, sono não REM, e esses sonos são importantes para a gente fazer aprendizado. Quem é muito ansioso, tem diminuição de neurotransmissor, não vai fazer um aprendizado muito bom. É uma pessoa que está constantemente esquecendo, sabe? Não é? E assim, fala, poxa, mas eu li isso ontem, tá lendo um negócio 300, 400, tipo, vai revendo. Isso muitas vezes é falta de neurotransmissor. Então a gente tem que... Perde a concentração, né? Isso, e com facilidade. Então, assim, a gente pode ter momentos da vida que a gente tem um pouco de dificuldade, sim, sabe? De concentrar, momentos assim do dia. E quando uma coisa é muito legal, que a gente vai manter a concentração. Mas se no todo você não está se concentrando, a gente tem que ver se é falta de neurotransmissor e ansiedade, sim. Né? Isso, pediram aí para você repetir a receita do suco verde. Tá, suco verde normalmente eu coloco, a Lídia já passou ali. Isso, normalmente eu coloco uma folha de couve congelada, eu uso a manteiga, faço congelada também para ela dar menos grumo. Coloco um pedaço de batata Yacon de mais ou menos 50, 70 gramas, que é mais ou menos uma fatia assim. Ela é crua mesmo, tá, gente? Tem no mercado local. Eu tenho colocado uma colher de sobremesa de psyllium, que o psyllium a gente compra nessas lojas de produtos naturais, é uma fibra, que ela hidrata, também fácil. Eu coloco uma colherzinha de café, que é aquela menorzinha, do gengibre em pó, mas quem quiser pode usar a raiz de gengibre também. Eu coloco meio limão, eu coloco água ou chá de melissa. Para quem às vezes está mais ansioso, o chá de melissa é fantástico. Ótimo. Fizeram aqui um comentário também. Ouvi um dia que o cérebro é um órgão, como todo órgão, quando está doente precisa de medicamentos. Concordo extremamente com você, Andréia. As pessoas às vezes são muito relutantes em pensar que, eu consigo. Só que não é eu consigo, tem muito mais coisa aí. Às vezes até é uma coisa interessante para a gente falar, Denise, uma pessoa começa a fazer uma dieta e às vezes não consegue levar, muitas vezes ela precisa de dopamina. A dopamina que mantém ela, sabe? Que faz ela ir até o final. Então a gente tem que pensar nesse neurotransmissor. Então, assim, o que eu preciso para produzir dopamina? Eu preciso de magnésio, eu preciso de complexo B, eu preciso de um aminoácido. Isso eu preciso. Será que eu estou tendo? Será que eu tenho um intestino bom para isso? A atividade física, ela ajuda na produção desses neurotransmissores. Então, quando a gente fala, vamos fazer atividade física, é porque ela aumenta a passagem das substâncias para a gente produzir no sistema. Então, quem puder fazer atividade física, nem que seja uma caminhada, uma corda, ver alguma coisa que você goste um pouquinho mais, ou desgoste menos, né? Porque fazer uma coisa obrigada também é ruim. Que dê prazer, né? Eu falo muito, assim, a gente precisa de alguma coisa que dê prazer, encontrar alguma coisa, né? Alguém perguntou aqui se quem é hipertenso pode tomar gengibre. Foi Simone. Olha, eu tenho visto isso. Simone, eu tenho visto que até 2 gramas por dia não tem problema, tá? Acima de 10 gramas que a gente tem um aumento da pressão, sim. O gengibre tem muitas funções maravilhosas, além de diminuir a questão da gastroparesia, manter a motilidade. Ele é antiulcerativo também. O gengibre tem algumas substâncias, o gengirol é uma deles, e o Nicolas aí não me deixa mentir, porque eu sempre lembro dele, que a gente fez pós junto, e ele sempre falava do gengirol. E eu tenho visto muitos artigos assim sobre o gengibre, como ele é antioxidante, quanto ele é anti-inflamatório. Vale muito a pena a gente colocar no dia. E aí os hipertensos, eles só têm que ter esse cuidado. Normalmente eu uso 2 gramas por dia, e até o que eu uso da tintura para melhorar a digestão não aumenta a pressão. É super tranquilo, é super confiável. E assim, a gente já falta um pouquinho, mas assim, e a questão do chocolate? Muitas pessoas me perguntam, por que eu sou tão ansioso, me dá vontade de comer muito chocolate? O que tem a ver aí uma coisa com a outra? Olha, o chocolate a gente pode pensar tanto na questão do açúcar, né? E aí a gente falou da questão da dopamina e da serotonina, porque ele faz uma liberação. E também o chocolate, principalmente com maior
teor de cacau, ele faz uma liberação maior de catecolaminas. Catecolaminas são quem? Adrenalina e cortisol. Então a gente tem que ter muito cuidado se uma pessoa já está com adrenalina e cortisol alto, se a gente vai dar muito chocolate para ela, tá? Tanto que tem pessoas que reagem a enxaqueca, dor de cabeça com esse tipo de alimento, porque ele vai fazer uma liberação maior. É como se fosse uma liberação elétrica maior e a pessoa vai ficando mais ligada. Então, o chocolate, ele tem uma recompensa pela liberação de dopamina e serotonina, mas a gente tem que ficar de olho em que momento a gente vai dar, tá? Então, principalmente por neurotransmissor. E é o açúcar, né? Então, acalma. Alguém está perguntando sobre própolis. O própolis, ele tem um efeito bem bacana. Vocês sabiam que dependendo se o própolis for... que a gente tem um aquoso, meio aquoso e meio alcoólico. Quando a gente tem essas diferenças, ele tem diferença de substâncias. Então, assim, quais os bioativos que a gente chama, né? O que tem num própolis aquoso, o que tem no própolis alcoólico? São diferentes, porque a extração fica diferente. E até o tipo de planta que ele é tirado. Mas uma das maiores, assim, efeitos do própolis tem a parte de proteção hepática, então do fígado. Tem a parte de ser antibiótica, né? Então ela vai matar micro-organismo também, principalmente bactérias. Na parte de imunidade, ela dá uma potencializada. Então, muitas vezes eu coloco também nos meus pacientes o própolis. Só que o própolis, até para mim, eu acho ruim. Então, assim, para ficar passando muita paciência, às vezes eu faço assim. Mas eu tenho esse paciente um que é muito... gosto bem forte, né? É forte. E às vezes o que eu acho interessante também é porque eu falo assim, posso usar só o aquoso, porque é menos forte. Eu falo, vamos, tipo, ir revezando. E revezando. Então, isso. Uma vez a gente usa o vermelho, outra a gente usa o verde, um alcoólico, o outro aquoso. Então a gente vai trocando também, porque a gente tem benefício. E se a pessoa tem os dois, a gente coloca um pouquinho de cada. Principalmente uma pessoa que é muito inflamada e tem muito radical livre, eu vejo que no exame dela tem muita coisa assim relacionada, sabe? A um estresse oxidativo que a gente fala, né? Então isso é importante a gente usar assim o própolis. E assim, alguém perguntou aqui antes, assim, deixa o seu Instagram, Bruna, assim, para quem quiser saber um pouquinho mais de informação, quiser entrar em contato com você, como que pode te achar? Eu vou digitar aqui, que é Nutri_Bruna Vasconcelos. E ali tô aparecendo menos. Ali vai ter o telefone da clínica, tá? Que aí a gente se você quiser passar também, pode ficar à vontade. Tá, 2255 3891, eu sempre esqueço. 2255 3891. Eu vou digitar aqui também. Mas quem quiser também, acho que meu telefone, meu nome deve estar aparecendo aí. Aí qualquer coisa também pode me chamar. Eu atendo na clínica Vitale, que é do lado, uma clínica assim mais nova, mas é do lado do Banco Bradesco, no prédio da Receita Federal. Bem no centro aqui da... Isso, na Presidente Quem Vargas. está nos ouvindo aqui de Três Rios é bem no centro da cidade, né? É verdade. Julie, beijo! Nos últimos minutinhos, Bruna, a gente nem viu o tempo passar. Verdade. Mas, assim, te agradeço muito pela oportunidade da gente estar trocando essas informações. Eu acho que o pessoal gostou muito, interagiu bastante. Tem muita coisa para se falar. É um assunto muito longo, mas quem sabe em breve a gente marca uma outra aí para expandir um pouquinho mais a nossa conversa. Ai, que bom. Eu fico muito feliz de vocês terem gostado. Obrigada mais uma vez pelo convite, Denise. Espero que tenha conseguido elucidar tudo, dado uma ideia para todo mundo e falar que a gente tem que pensar em equilíbrio, em comida de verdade, sabe? Eu sei que muitas vezes é difícil a gente pensar em equilíbrio no momento assim, mas a gente pensar que não é nada mirabolante, não é uma coisa assim que vem de longe que vai te deixar bem. O que vai te deixar bem é praticar atividade física, é comer comida de verdade, não é nada caro. Então, às vezes a gente precisa entrar com suplementação, às vezes sim, mas nem sempre. Então, a gente tem que ir, principalmente, cada caso é um caso.
Então, não é o que passou para sua amiga, não é o que vai ser para você. A gente tem que analisar Isso, e ver o momento de cada um, porque eu já passei, prescrevi coisas diferentes para uma mesma pessoa em momentos diferentes, e foram resultados, sabe, maravilhosos em cada momento. Se eu tivesse mantido a mesma prescrição, não ia ser o mesmo. Então, isso é bem legal, sabe? A gente pensar que cada eu um falo é sempre único. isso, é muito importante, né? A singularidade, né? Não dá para copiar a receita do vizinho, né? A gente Verdade. precisa procurar, né, um profissional especializado para nos orientar de maneira correta, né? Com certeza, com certeza. Mas assim,